era ouro. E é aí que o ouro volta à história de novo. Na Alemanha do século XIX, um homem de negócios excêntrico buscou os tesouros de Troia como vingança. Era Heinrich Schliemann. Ele estava obcecado pela Ilíada e acreditava em cada palavra. Para ele, Troia, Helena, o cavalo eram reais. Mas por centenas de anos, estudiosos duvidaram da existência de Troia. Para eles, era uma cidade fictícia, como Atlântida e Shangri-La. Schliemann se recusava a acreditar neles. Um homem obcecado embarcou numa busca frenética, que se tornou a primeira tentativa séria de achar Troia. Mas descobrir a verdade sobre Troia seria muito difícil, pois Schliemann, como Homero, misturava fatos com ficção. Numa época em que o show garantia a cobertura da imprensa. Schliemann seria o P.T. Barnum da arqueologia. Heinrich Schliemann is the father of archaeology. He's also a scoundrel. He is almost completely untrustworthy in terms of his personal life, his private life, and therefore one wonders how much we can trust him in terms of his professional life. He's not really a man you would have wanted to invite home to dinner. And at the very least, if you did, you would take his stories with the proverbial grain of salt, if not the whole shaker. Schliemann estava determinado a achar provas da Guerra de Troia e se tornar famoso. Mas antes ele tinha que ficar rico. Começando pela Rússia, ele vendeu armas para os dois lados na Guerra da Crimeia. Para financiar sua busca, ele se voltou para o ouro. Em 1849, havia só um lugar onde procurá-lo. Then went to California in the 1849 gold rush. He was a 49er, but he didn't get his hands dirty. Instead of mining for the gold, he was a go-between, buying the gold dust and the nuggets from the miners and selling them to the banks. Apparently he had his thumb on the scale. And so he was nearly run out of town. Com sua nova riqueza, era tempo de procurar por Troia. Mas antes disso, o excêntrico Schliemann precisava de sua Helena. He engineered a divorce. He then wrote to the head of the Greek Orthodox Church in Athens and said, I want to come to Greece and I want you to find me a Greek wife. Das entrevistas surgiu Sofia Gastromenos, de 17 anos. Grega, jovem e linda, ela se tornou a senhora Schliemann. Ele tinha encontrado a sua Helena, agora deveria encontrar Troia. A única pergunta, onde? Os textos de Homero são como o mapa do tesouro, cheios de pequenas pistas. Ele descreve Troia como um lugar de ventos, cheio de carvalhos, no limite do antigo Helesponto. Isso fez Schliemann ir para o nordeste da Turquia em 1868, onde parece estar o túmulo de Aquiles, bem perto da cidade de Beziktepe, na costa do Egeu. Se acreditar em Homero, Troia deve estar perto. Schliemann aproxima-se de um homem que sabe como revelar o mistério. Ele era Frank Calvert, um diplomata e arqueólogo amador. Frank Calvert said to him, you know, on my land there is a site named Hisarlik, and I've been excavating there. I believe it's Troy. Why don't you come and take a look and dig, and if it's Troy, we can work something out. É um descampado com muito pouca coisa para se ver, com cerca de 200 metros por 145 metros, encravado na costa anatoliana da Turquia. Calvert convenceu Schliemann de que esse lugar, longe de tudo, foi outrora a civilização cosmopolita de Troia. Schliemann começou a cavar onde Calvert havia sugerido, e ele não estava com pressa. Acreditando que a Troia de Homero estava no fundo, ele cavou uma trincheira de norte a sul, com 36 metros de largura, passando pelo meio da colina. Mas Schliemann não era paciente nem cuidadoso. Se não fosse a Troia de Homero, ele teria abandonado tudo. If one had to describe in a nutshell how Schliemann dug at Troy, it would be very easy to describe. He dug badly.
At the time in which Schliemann began his work, archaeology was really a very new discipline. We think of it as a very old one, but in fact, in the second half of the 19th century, it was quite new. Schliemann had no formal training in archaeology at the point when he began his excavations, so he wasn't exactly sure how to go about it. Em 31 de maio de 1873, Schliemann descobriria tesouro. In his own words, Schliemann said, I came out one morning, the workmen were already excavating, and as I walked over, one workman was uncovering a huge chest, and I could see the glint of gold. And so I quickly announced that I had forgotten it was my birthday, Schliemann says, and I gave them the day off on the spot. After the workmen had left, I then called over my wife Sophie, and together we excavated this great chest and associated treasures. My wife gathered up the objects, the gold, the silver, the bronze, in her apron and carried them off back to the house, where we quickly collected them and cataloged them and wrote them up. Milhares de peças de ouro, pequenas e grandes. Schliemann disse que era o tesouro de Príamo, o rei de Troia, e que ele tinha levado anos tentando encontrar. Schliemann tinha prometido ao governo turco que não levaria o tesouro para fora do país. Então, para ele só havia uma opção. Tinha que sair de fininho. Segundo Schliemann, uma noite ele e a esposa levaram o ouro de Troia em barco para sua pátria do coração, a Grécia. Unfortunately, we have a problem with this story. The problem is very simple, that Sophie wasn't there. In Schliemann's own diaries, in other accounts, it turns out that his wife Sophie was in Athens the day that this treasure was reportedly discovered. So the whole story was made up, and in fact Schliemann was confronted with this later. And he said rather sheepishly, yes, it's true, Sophie wasn't there. I inserted her into the story in order to try and get her more interested in what I do. E fica mais estranho. Com o ouro em mãos, Schliemann poderia completar a criação de sua própria Helena. After Schliemann smuggles the gold out of Turkey and back to Athens, one of the first things he does is dress his wife Sophie in all the gold and take a picture of this. It's not something you do. On the other hand, given the day and the age, who could have resisted? I mean, the gold is there, it's just him, it's just his wife, he puts it on, she looks gorgeous, it's a wonderful photograph. Who does it hurt? Well, you're not supposed to do that. Para Schliemann, o sonho de sua vida tinha se tornado realidade. Ou assim pensava ele. Com certeza era tesouro, mas não era o de Príamo. O assistente de Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, viu que o ouro não era da época da Guerra de Troia, século 13 a.C. Na verdade, era muito mais antigo, mais de 1000 anos mais velho. Surpreendentemente, por acidente, Schliemann havia descoberto uma civilização perdida, datada de 3000 anos antes de Cristo, mais antiga do que se podia imaginar. Foi uma grande descoberta. Sem querer, Schliemann havia descoberto não uma Troia, mas 9, empilhadas umas sobre as outras, saqueadas ou destruídas. Os 9 níveis de Troia se distribuem por período de quase 4.500 anos. Schliemann found 9 cities, and he was then faced with the dilemma he hadn't expected. Which of the 9 cities was the city of the Trojan War? Em sua pressa em cavar, Schliemann havia destruído muito dessa civilização. A Troia de Homero, Troia sexta e sétima, estavam no nível do centro e não do fundo, onde Schliemann pensava que estivesse. Apesar da confusão e da destruição, Schliemann estabeleceu claramente a existência de Troia. A descoberta tornou-o famoso. Schliemann announced his results, deliberately forgetting to mention the name of Frank Calvert. Calvert's name was lost to history, and Schliemann claimed credit for finding Troy. Ele encontrou Troia, mas uma coisa o incomodava. Troia não era tão grande assim, e Schliemann não conseguia entender por que uma guerra tão grande fora travada por uma cidade tão pequena. Para provar que houve a Guerra de Troia, ele tinha que produzir uma Troia maior e mais poderosa. Uma que havia sido saqueada e incendiada.
A trilha que Schliemann havia perseguido por tanto tempo acabou dando em nada. Então ele voltou sua atenção para a Ilíada